Olá, queridos, graça e paz, feliz Shabat, Baruch Atah Adonai, mais um vídeo, mais uma live para nosso canal também, lá do YouTube, aqui para vocês no Instagram, meus queridos amigos e amigas, irmãos, irmãs. Vamos agora, daqui a pouquinho, estar dando continuidade ao nosso espólio das epístolas de Tessalonicenses, aos nossos irmãos de Tessalônica, irmãos que deixaram para nós exemplos a serem seguidos, aprendidos constantemente, observados. Estamos aqui com muita alegria nesse dia, e o meu desejo é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tenha liberdade na sua vida, na vida da sua família. Quero aqui declarar e desejar um dia próspero, um dia abençoado, um dia de conquista, seja qual for os desafios que estão diante de você, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão. Fique firme, olhando na direção certa, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e vamos juntos nesta caminhada, porque as Escrituras nos revelam que aquele que perseverar até o fim, esse alcançará a sua vitória final, onde nós acreditamos vivermos novos céus e nova terra. Lembrando que essa nossa live, ela é sempre com o objetivo de alguma forma, te abençoar, de alguma forma alcançar o teu entendimento, o teu coração na pessoa gloriosa do amado Espírito Santo. E quando se tratamos coisas espirituais, não apenas no âmbito espiritual, mas na tricotomia, no espírito, na emoção, no intelecto, no corpo, no físico, nos planos naturais, tudo depende de como nós encaramos as coisas e vemos as coisas. E se nos esforçarmos em ver tudo que está à nossa volta através dos ensinamentos do Senhor Jesus, com certeza nós, seja qual for o desafio, seja qual for a fase, nós atravessaremos e alcançaremos mais experiências, cresceremos e desfrutaremos de vitórias. Então vamos aqui dar continuidade ao nosso espólio dos nossos irmãos ali de Tessalônica. Nós já falamos apenas de 3 características de muitas que eles ali tiveram, e nós aprendemos muito, que é a fé, que é o amor e que é a perseverança. É algo que nós precisamos estar exercitando todo o tempo na nossa vida, não é verdade? E falamos também um pouco sobre a escolha de Deus, Paulo ali, usado pelo Espírito Santo, falando aos irmãos ali de Tessalônica da importância que eles têm, e a maior importância é essa, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que elegeu aquele povo para ser testemunha do Senhor e gerar filhos para o reino. Isso é muito legal. E dando continuidade, nós vamos ler aqui o versículo 6 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que já temos lido muito, os anteriores. Então vamos aqui, que diz assim, Paulo dizendo aos irmãos lá de Tessalônica: de fato, vós se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Nossa, que legal isso aqui, não é? O versículo 7 ainda diz assim: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Olha que pontuações bem legais aqui, esses versículos que nós vamos comentar. Paulo começa falando de algo que nós precisamos pensar um pouco, a vida, e em todos os âmbitos, seja ele em todas as tarefas que nós fazemos, em todos os trabalhos que nós realizamos, em tudo que nós na vida nos propomos a fazer, dentro daquilo que nós acreditamos ser ou a nossa vocação, ou um talento natural que Deus nos deu, porque
É uma coisa muito importante que nós, que temos a mente de Cristo e que lutamos para seguir a Jesus todos os dias, entendamos que nós estamos ainda no plano físico, nós ainda somos cidadãos, né, como brasileiros, temos as nossas obrigações e temos os desafios, né, diários. Só que nós sempre falamos aqui que tudo é espiritual, mesmo estando em outra dimensão como a nossa, que também é física. Segundo o pastor, que hoje já é o saudoso David Yang Shu, né, nós vivemos na terceira dimensão, essa dimensão física. E a verdade é que existem dimensões, né? E também vivemos uma dimensão espiritual. Então, e vivemos uma dimensão das emoções, né? Que acho que nesse aspecto não seria nem dimensão, mas se tratando da dimensão espiritual, que são dimensões, né? São posições e localizações que eu sempre costumo dizer que o mundo espiritual e físico acontecem ao mesmo tempo. Por isso a importância da gente estar sempre buscando em oração, buscando na leitura da palavra, no estudo, na meditação, através também ouvindo outros, né, aprendendo com outros, que a vida é assim, todos nós estamos sempre em crescimento, estamos sempre aprendendo. Você pode ter muito conhecimento, você pode ser um expert nas escrituras ou em qualquer outra área que você domina bem, porque você se esforçou para se realizar, não é? É muito importante nós atentarmos para o contexto de que tudo que nós fazemos existiu, tudo na vida tem um princípio, e seja na tua área espiritual, seja na tua área emocional, seja na tua área física, seja qual for a área que você estiver exercendo pelos talentos, ou tanto naturais quanto espirituais, você sempre vai, em algum momento, se inspirar em alguém. Isso é um fato. Isso começa na família, no plano espiritual. Quando a gente medita nas Escrituras, você sempre vai se inspirar em alguém que se você se identifica, que chama a tua atenção. E Paulo, aqui em Tessalônica, ele está dizendo a mesma coisa. Só abrir um parênteses aqui, tem um grande amigo aqui, ou meu querido pastor Leandro, amigo de muitos anos, um abraço, meu amado. Um abraço aí, você que está em Brasília, né, meu irmãozão? Se você estiver no Rio, nos procura aqui para a gente darmos aquele abraço abençoado, viu, pastor Leandro? Uma honra ter você aqui, querido. Muito obrigado pelo carinho. Agora entrou também aqui a Raquel Barbosa, Deus abençoe, querida, você, sua casa, sua família. Nós estamos aqui falando, amados, um pouquinho do espólio da igreja de Tessalônica, né? Já falamos em vídeos anteriores sobre algumas características dos nossos irmãos ali de Tessalônica e o quanto nós aprendemos com eles, né? E agora falamos já também da escolha de Deus, da eleição de Deus ali para aqueles irmãos, que também automaticamente ecoa para nós, né? Da escolha de Deus. Temos um vídeo falando sobre isso, e agora estamos falando um pouquinho, queridos, sobre o versículo 6, né? Tanta coisa aqui boa para aprender, né? Que é falando a parte 6, que diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. E nós estamos falando exatamente isso, voltando aqui, sobre a questão de que tudo que nós fazemos, nós vamos nos inspirar em alguém. Não tem jeito, isso é uma questão da lei da continuidade, da lei do crescimento. Ninguém consegue crescer sozinho apenas. Você até cresce até um certo momento, mas nós sempre estaremos aprendendo uns com os outros. Não existe aquela coisa de, não, eu já sei tudo, eu já entendo tudo, eu sou experiente em todas as áreas, que não é assim que funciona. Não é assim. Nós estamos sempre aprendendo com alguém. E quando nós queremos, também permitimos. Então, Paulo, ele vai dizer de uma outra atitude dos irmãos de Tessalônica, que confirmou a escolha de Deus na vida deles, e esse avivamento que estava ali em Tessalônica, que é eles fazerem exatamente
o que o seu líder, aquele que ministrou para eles, que gerou eles para o reino de Deus, estavam fazendo. Então eles olhavam para o apóstolo Paulo, para o que o apóstolo Paulo fazia, pelo que Timóteo fazia, o que Silas fazia, o que os apóstolos faziam, e faziam o mesmo. Se Paulo estava evangelizando, eles estavam evangelizando. Se Paulo estava indo na casa orar por um enfermo, eles estavam lá indo para orar pelo enfermo. Ou seja, Paulo ele fala dessa qualidade que nós precisamos ter na vida, e seja qual for a área espiritual, a área profissional, tudo que formos fazer, você vai se inspirar em alguém. Você vai ter a tua história, você vai deixar o teu legado, mas não é só você. Existe toda uma equipe, existe toda uma galera. Eu, por exemplo, Deus me concedeu ao longo dos anos aí, a gente formando discípulos. Eu tenho uma equipe abençoada de discípulos que nós fazemos a obra, não é? Aparentemente, naquele volume todo, não estamos aí, não somos conhecidos na mídia, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que você está fazendo quando ninguém está vendo. E esses irmãos aqui de Tessalônica já haviam entendido esse princípio de imitação. Não imitação no sentido de corporal, não, mas uma imitação nas atitudes, uma imitação no aprendizado. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo dizendo, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. De fato, Paulo viu que eles aprenderam, e uma das formas intrínsecas de nós aprendermos alguma coisa empírica, porque nós aprendemos muito de forma empírica, ou seja, vendo outras pessoas fazerem, isso também é bem legal. Existem várias formas de aprendizado, e Paulo está dizendo exatamente esse tipo de imitação empírica, deles verem a atitude do apóstolo Paulo e dos outros irmãos, de Timóteo, tantos outros, fazendo a obra, e eles fizeram exatamente igual. E por isso houve um grande avivamento, porque a obra de Deus ela é uma continuidade daquilo que o Senhor nos ensinou, e quanto mais nós vamos fazendo e praticando, mais nós vamos crescendo, mesmo no sofrimento, porque olha que na verdade é dentro do sofrimento, porque olha o que diz a continuidade do versículo, e ele diz assim, de fato vós se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Então é importante entender que Paulo diz, aprender, imitar, vocês nos imitaram, porque cada um dará conta dos seus feitos, e é óbvio, quando você faz o que é bom, você vai colher o que é bom, né, a seu tempo, e assim sucessivamente. E agora ele diz, nossos imitadores e do Senhor. Então observa bem que é um efeito cadeia no contexto do aprendizado, do discipulado, em ser referência, em ser testemunha. Então é importante entender exatamente esse contexto. Paulo diz, nossos imitadores, ou seja, porque existiam realizações que eles estavam fazendo que era ímpar. Vinha do Senhor, vinha, mas que eles estavam sendo o espelho para aqueles irmãos. Paulo, Silas, todos que eles estavam sendo o espelho para aqueles irmãos. E Paulo também não deixa de dizer, e do Senhor, porque o Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor é a nossa maior referência de todos os tipos de contexto de realizações. E aí ele diz aqui, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Eu até escrevi algo aqui, meditando, né? Que só a verdadeira conversão faz com que, apesar dos muitos sofrimentos, consigamos nos alegrar no Espírito Santo, na nossa vida em Deus, vida espiritual com o nosso amado Deus, Espírito Santo, e com isso sendo modelo, sendo exemplo para outros, que é exatamente assim que funciona esse ciclo do discipulado, esse ciclo da evangelização, porque não basta apenas pregar, é preciso gerar filhos para o reino de Deus.
E os nossos queridos irmãos de Tessalônica estavam fazendo isso e muito bem, apesar de toda a perseguição. E a maior perseguição, queridos, não se iludam, não, eu sei que vocês sabem disso, não era com estranhos, não. Era com seus irmãos, os judeus sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos judeus e os gentios também. Aqueles que não pertenciam, não eram judeus, eram de outras nações que também se converteram ali, não é? Eram perseguidos pelos próprios de casa ali, pelos próprios que estavam em casa. Então, por isso que o nosso foco tem que estar bem direcionado, que tem que ser no Senhor. Porque se nós olharmos para aquilo que é físico e nos espelharmos 100%, por isso que Paulo diz, nossos imitadores e do Senhor. Porque no Senhor está a perfeição. O homem falha, o homem comete limitações, mesmo sendo líder, mesmo sendo pastor, mesmo sendo diácono, presbítero, mesmo tendo funções eclesiásticas, dons ministeriais, não é? A igreja está compartida e todos têm a mesma importância, o mesmo valor, e é nesse círculo de imitação, de bons exemplos a ser seguidos e olhando para Jesus, que com certeza, seja qual for os desafios, nós vamos romper. E legal porque Paulo está dizendo, vocês receberam, mesmo com muito sofrimento, mas receberam com alegria no Espírito Santo. Por que essa alegria era eminente? Era emanente do Espírito Santo e eminente neles. Por quê? Porque eles estavam olhando para o lugar certo. Eles tinham foco. Eu sempre digo isso quando mando mensagem para os nossos discípulos. Eu mando todo dia mensagens de meditação para os nossos discípulos, nossos irmãos. Se você quiser também, é só me pedir, que eu te coloco aqui no meu grupo de transmissão, e a bênção é grande. E verdade, pastor Leandro, é a palavra que precisamos, ensinamento profundo. Amém, amém. Agora que eu entendi aqui, pastor Leandro. Amém, amado. É verdade, nós precisamos, pastor Leandro. É a palavra que nos edifica, não é verdade? É a palavra que nos dá todo o fundamento para que nós possamos estar de pé, né? Porque através da palavra e da prática que nós vamos exercitando, as raízes vão se aprofundando. E quando vem os ventos, né, as lutas, o sofrimento, como estamos falando aqui desses irmãos de Tessalônica, é que nós vamos perceber que é possível se alegrar em Deus, no Espírito Santo, no sofrimento. É possível, quando nós estamos olhando para a direção certa, quando nós estamos perseverando, é uma das características que nós falamos dos nossos vídeos aí. E obrigado pelo carinho, viu, pastor Leandro? Forte abraço, meu amigo. Eu tenho orado pela sua vida, viu? Todos que estão aqui conosco. E na maioria assistem no futuro, né? Você está aqui no presente, tem muitas outras pessoas que chegam aí no futuro assistindo esse vídeo. E a minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo alcance o coração de todos e que nós possamos crescer cada dia mais na pessoa do Espírito Santo e desfrutar de todas as promessas que Ele tem para nós. E voltando aqui, e para concluir essa breve meditação, nesse espólio que estamos trazendo aqui da Epístola de Tessalônica, vou ler mais uma vez todo o versículo que diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha o versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes, olha que legal isso aqui, que estão na Macedônia e na Acaia. Ou seja, você passa a ser exemplo, a ser seguido. Poxa, que bacana isso aqui. E eu não estou falando aqui de escala de funções eclesiásticas, não estou falando diretamente aqui de religiões, não, eu estou de religião, de denominação, estou falando de prática de vida, que quando você, como eu falei em algum momento aqui, que nós sempre buscamos em alguém uma referência para poder ter como norte, ter como direção.
E isso é muito legal, porque Deus não tem filho privilegiado, né? O Leandro escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu interagir aqui, meu irmão. Eu dei muito trabalho na minha infância. Lembro muito do senhor pastor na padaria, lembra? Lembra, pastor Leandro? Como é que eu não vou lembrar, né? Hoje sou grato em saber que vivemos a mesma fé. Esse ano vou sim no Rio de Janeiro, vou sim. Ô, rapaz, é verdade, Leandro, eu lembro sim de você, queridão. Mas é assim, né? Glória a Deus que eu tenho história para contar, né? E muito testemunho, representando aí, mostrando o poder de Deus, na verdade. Leandro, eu lembro sim, querido. É muito forte. Glória a Deus. E é isso, meu amigo. Vindo aqui para o Rio, nos visite, será uma honra estarmos juntos, então tomarmos o café, almoçarmos juntos, levar uma palavra lá para nós, vai ser uma alegria, tá bom? E queridos, terminando aqui a nossa live, eu deixo para sua meditação esse versículo 6 e 7. Olha quanta coisa a gente tem para aprender aqui, não é verdade? Quanta coisa boa, maravilhosa da palavra de Deus. E assim, os irmãos de Tessalônica se tornaram modelo para a vida de outros, para a vida de outras cidades. Olha que legal. Tinha lá a igreja fundada lá nos lares, como Paulo aqui na Macedônia, em alguns lugares, e na Acaia. E aí eles se tornaram referência. Por quê? Porque seguiram, foram humildes para aprender, humilde para replicar, para imitar. Isso é muito bacana. O crescimento ele dá-se daí, né? Nós temos líderes que empossamos novos em algumas funções e eu estou ensinando eles. Eu falo, não, querido, vem cá, para você aprender, você viu eu fazendo, agora faz você para mim ver, né? Em áreas específicas. Aí, ontem mesmo nós aplicamos isso. Vai lá, faz lá, porque eu fazendo, você já viu algumas vezes. Agora eu preciso que você meta a mão na massa, que você faça, né? E com certeza os resultados, eles chegam, isso é um fato. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue te guiando, me guiando, nos guiando, e vamos juntos de fé em fé, de graça em graça. Se você tem algum pedido de oração, deixe o seu pedido de oração para nós no nosso zap, tá bom? 965889799. Nós tiramos um período de oração, nós oramos por todos. Amém, queridos? Então, um forte abraço, que Deus abençoe você e sua família, um excelente Shabat, uma excelente continuação de sábado, Baruch Atah Adonai, que Deus te abençoe e que você possa hoje desfrutar de uma plena paz que excede do nosso Salvador Jesus Cristo. Shalom e até a próxima.